Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Como vocês estão? Hoje a gente vai estar comentando um pouco sobre como que você, cliente, faz para contratar um profissional de pintura que corresponda à confiança que você está depositando nele, você espera qualidade, você tem um escritório. Como que você visualiza esse profissional e tem os meios de saber se ele é uma pessoa adequada a executar o serviço ou não. Um dos primeiros itens são questões de educação, a postura dele, a maneira como ele se apresenta. Uma pessoa respeitosa, ele vai adentrar a seu lar. Eu já tive situações, eu vou comentar de coisas assim do dia a dia. Eu estava em um orçamento, não era de pintura, mas era de restauração de taco, piso de madeira, e um profissional que estava comigo medindo, olhando de maneira fixa a filha do cliente. Olha que situação. E eu cheguei nele, eu vi num momento que deu para me comunicar com ele, eu falei, rapaz, pelo amor de Deus, para com isso, o cliente vai perceber esse seu comportamento. Eu tive que chamar a atenção dele, uma situação muito complicada. Segundo ponto, técnicas. Onde esse cara se formou? Existe uma das melhores escolas técnicas do Brasil, a escola Senai, que forma, tem o Senai especializado em construção civil, que tem o curso de pintura lá. Esse pintor conhece os processos, tem uma umidade no rodapé, tem bolha, ele sabe o que está causando essa bolha, calcinação, aparecem manchas esbranquiçadas na parede, eflorescências, são. Quando a gente fala patologias, são defeitos que podem surgir em qualquer área da construção civil que foi provocado por alguma coisa. O que está provocando aquele defeito? Você sabe chegar na raiz do problema e consertar aquele defeito, umidade no rodapé, manchas, como que você vai fazer? Que técnica que você vai usar? Você conhece os processos de impermeabilização? Então é isso, porque a tinta é a camada de acabamento final e ela não corrige infiltrações. Orçamento. O orçamento tem que ser apresentado com clareza. Quais são os horários, né? Aí é a questão do pintor, quais são os horários que ele vai ter para trabalhar no imóvel? É das 9 às 17 horas. Quanto tempo ele tem para executar? Para saber quanto tempo estimado ele vai demorar para executar o serviço dele, qual o prazo de obra, o que ele consegue desenrolar durante o dia, preparação da superfície, esse pintor ele vai seguir o processo correto, diagnosticar o problema e falar a solução é essa, entendeu? Precisa tomar muito cuidado. Do lado do pintor também, no caso do cliente, o cliente quer pular processo, ele não quer comprar os itens que são necessários para a execução daquele serviço e essas puladas de processo vão gerar um problema e o próprio pintor pode ser penalizado por esse problema. Ah, você sabia, você era profissional, você não me falou. Então, gente, primeiro, conhecimento, educação, conhecimento do pintor, quais são os processos que ele vai utilizar. Tem mancha, você vai corrigir essa mancha na parede, essa infiltração, como que você vai fazer? Precisa se chamar um pedreiro para fazer uma impermeabilização de estrutura? Você sabe fazer essa impermeabilização de estrutura para que ela não volte, entendeu, a gerar problema? É tudo isso aí que tem que ser avaliado na escolha do profissional. Recentemente, me ligou um que foi aluno meu, é um grande pintor, um excelente profissional, o Mauro Anésio, está trabalhando lá na região de Balneário Camboriú, no sul do Brasil, e um pintor, um ajudante lá, foi
aplicar rejunte no revestimento cerâmico de uma piscina, sem conhecimento exatamente do que ele estava fazendo. Ele estava usando o material epóxi. O material epóxi é aquele que tem componente A, B. O A é o produto, o B é o endurecedor, o catalisador. Ele faz esses produtos que são catalisáveis, eles não secam por evaporação do solvente e forma-se o filme, que é chamado de coalescência. Esse tipo de material ele seca por reação química. O catalisador reage com o produto e ele cura, endurecendo, adquirindo a resistência que tem que adquirir. Ele aplicou esse produto, manchou toda a piscina, tal, fez aquela tal, e não limpou. Ele teria que estar trabalhando, limpando. Vai para outro setor, trabalha, limpa, trabalha, limpa. Ele deixou. Quando eles foram ver, para retirar esse produto, o produto estava duro demais, extremamente resistente. Aí eles ligaram, esse aluno ligou para mim, não foi ele que cometeu esse erro, ele é muito virtuoso, muito caprichoso, e ele falou: professor, como que a gente faz? Aí eu indiquei uns produtos removedores extremamente potentes que não agridem a cerâmica, mas são os mais potentes que tem no mercado. E ele retornou, ele falou: professor, você está com uma moral aqui na construtora, você salvou a piscina. Eles iam ter que trocar todo aquele revestimento cerâmico. Então, conhecimento de produto, o pintor está atualizado. Ah, tem um esmalte que pinta, inclusive eu tenho vídeo, que você pode usar para pintar sobre ferrugem com 10 anos de garantia. 10 anos de garantia. Pô, esse portão dá para a gente pular processo, porque o próprio fabricante criou um produto para pintar sobre a ferrugem. A gente não vai ter que tratar o portão, tirar tudo isso aí, tal. Olha só, é conhecimento técnico, entendeu? Quando você vai pular um processo, mas respaldado pela indústria, foi testado em laboratório, aí sim, aí aquele produto foi feito para aquilo, tá certo? Então, resumindo, você quer contratar um pintor, ele tem que conhecer os produtos, ele tem que conhecer as técnicas, ele tem que saber diagnosticar determinado defeito, que é chamado de patologia na construção civil. Ele tem que saber diagnosticar o que está ocasionando aquilo lá, como que ele vai resolver. Ah, ele sabe que a porta de madeira tem que usar massa para madeira em vez de massa corrida, porque a porta vibra, a massa corrida trinca, entendeu? E a massa de madeira ela já tem flexibilidade, entendeu? Então é isso. E aquilo que eu coloquei no início, antes de tudo, postura, educação, clareza, respeito. A casa do cliente é um local sagrado, é o ambiente da intimidade dele. Então, nós profissionais da construção civil, da pintura, temos que saber ter respeito por esse ambiente, pedir autorização, se tem que usar um banheiro, que banheiro eu posso usar, é o banheiro da portaria. Faça tudo com clareza, e aí você vai chegar tanto a uma contratação muito boa, e para o pintor vai ser satisfatório para os dois lados. Ele entregar um serviço com excelência, receber direitinho, nos prazos, e você satisfeito com aquilo, com o produto de acabamento que você teve, uma pintura maravilhosa, tá bom? Gente, ó, de coração, abração em você, cliente, lojista, construção civil, técnico, manutenção. Vocês são bem-vindos, curtam, se inscrevam, meta o bedelho, dê opinião no nosso canal. A sua opinião, mesmo que crítica, é muito favorável, porque a gente aprende com você e a gente corrige, nós erramos também, tá bom? Ó, de coração, coraçãozinho para vocês, I love you. Tchau, tchau.